Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Boa tarde, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa que hoje está em festa. A gente quer agradecer a presença de todos que aqui estão conosco e principalmente aos membros do 35 que estão nos prestigiando aqui como família, né? Família do 35. A gente hoje está bem feliz, a gente está recebendo a nossa convidada Regina Célia, lá do Rio, e ela vai bater um papo bem agradável com a gente, nos trazendo conteúdo para que nós possamos melhorar ou, quem não tem nenhum tipo de preparo, começar a ter para o seu caminho aí dentro da doutrina espírita. Então, é com muito prazer que nós estamos recebendo a todos vocês. Vamos chamar nossa irmã Lise para a leitura da página e seu Delson para a prece. Escolheu? Boa tarde a todos. Do livro Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opinião acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve
Encontrarás, porém, as palavras de vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exorta-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as tuas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar, à humanidade como sendo nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Desceram os horizontes divinos da vida e ensina-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam o engrandecimento à existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras de vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Vamos por alguns instantes silenciar as nossas mentes e os nossos corações e deixar que vibrações superiores nos invadam, colocando todos nós em condições de ouvirmos a palestra da tarde de hoje. Que nossa querida irmã possa ser inspirada pelos seus guias e amigos espirituais, para que possa trazer aquilo e seja para fortalecer o nosso querer no bem, no amor e na fraternidade. Que a paz, que a serena paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver a todos, através dos queridos amigos espirituais que aqui se encontram, nos inspirando, nos orientando e nos envolvendo e nos convidando sempre à nossa transformação moral, para que cada dia que passa possamos nos tornar criaturas melhores. Começando, Senhor, por reconhecer os nossos próprios erros e lutarmos incessantemente para extirpá-los de nossas mentes e de nossos corações. Em nome de Jesus, passamos a palavra à nossa irmã para dar continuidade aos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, então depois desse preparo maravilhoso, vamos chamar a Regina aqui. E fico muito feliz dela ter aceito o nosso convite, porque foi essa criatura que me inspirou dentro da doutrina. Então... Bom, deixa eu ver aqui. Boa tarde a todos, tá?
Bom, eu espero que ao terminar essa exposição, eu consiga pelo menos 2 pessoas aí que vão tentar fazer a divulgação da doutrina através da exposição doutrinária. Então, se 2 pessoas pelo menos se interessarem nisso, já valeu muito a pena, tá? Então, nós vamos ver assim, passo a passo, não é uma aula, mas é uma experiência, o tempo de palestrante. Eu sou da casa espírita que a Mônica frequentava lá na ilha há 34 anos. Então, com o tempo, a gente vai pegando, né, alguma experiência, e essa experiência que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, vamos ver qual é a abrangência e o objetivo do trabalho de exposição espírita. Bom, a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, esse é o objetivo. E é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de maneira sistematizada, visando a edificação moral e o aspecto consolador. Esses são os principais objetivos de uma exposição espírita. Quais são as etapas? Bom, antes de começar, como foi feito agora, existe aí uma leitura de uma página preparatória que pode levar mais ou menos 5 minutos. Uma prece inicial, que foi feita agora também, que deve ser concisa, simples, objetiva, clara e audível. Mais ou menos 2 minutos. Esses minutos, evidentemente, que pode variar, tá? De acordo aí com a casa, com a pessoa. É só mais ou menos o tempo estipulado. E a explanação do tema, algumas casas espíritas, aqui eu já vi que não faz, mais ou menos, leva 5 minutos para falar mais ou menos sobre o tema como um todo. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação. Então, como se dá a reencarnação e tal, alguma coisa rápida antes da palestra propriamente começar. Então, algumas casas fazem isso. Eles dão, assim, um geral, rapidamente, de 5 minutos no máximo. E aí, no final da exposição, tem a prece final, que deve ser concisa, simples, inteligível, objetiva, clara e audível. Não outra palestra, tá? 2 minutos. Porque, às vezes, a palestrante termina a palestra, a pessoa que vai fazer a prece final faz outra palestra em cima da palestra que foi feita. Então, é bem separadinho cada departamento. E o local para o trabalho? Onde é geralmente realizada uma exposição doutrinária? Preferencialmente, o salão de palestra da Casa Espírita. Tá? Esse é preferencialmente. A sala, ela deve ser iluminada, ventilada, com cadeiras suficientes para acomodar o público-alvo. Ter sempre à mesa um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando há uma mesa, porque lá na minha casa, por exemplo, tem a mesa, então ali fica normalmente o Pentateuco. Mas é bom ter pelo menos o Evangelho para alguma consulta, alguma pergunta que a pessoa faça. Então, você tem ali à mão, pelo menos, o Evangelho, tá? E usar para a preparação do ambiente, de preferência, os livros da série de Emmanuel. Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavras da Vida Eterna. Então, esses são os livros mais usados quando a gente vai fazer a introdução. Aqui foi usado um desses livros, né? Então, o que é uma exposição espírita? O que vem a ser uma exposição espírita? Bom, exposição espírita é um instrumento importante destinado ao público para expor um pensamento ou uma ideia. Esse é um instrumento muito importante. É falar em público e falar ao público. Veja bem a diferença. Em público e ao público. Por isso, é uma arte.
E toda arte merece ser cultivada, pois a prática conduz à perfeição. Então, a gente não tem que falar só em público, a gente tem que falar ao público, para o público. Tá? É importante isso. Todo espírito esclarecido, além de estudar a doutrina e se beneficiar com as suas luzes, também deve procurar divulgá-la. Emmanuel já falou que a maior caridade que se pode fazer é a divulgação da doutrina espírita. Então, a exposição da doutrina espírita é um instrumento importantíssimo para a divulgação da doutrina espírita. E a fundamentação doutrinária, como ela deve ser? Bom, para a preparação da palestra, é necessário a fundamentação doutrinária. Evidente que a pessoa que vai fazer, que recebe um tema para fazer, ela tem que estudar aquele tema, ela tem que ter uma fundação, um fundamento doutrinário para falar sobre aquele tema. E aí a gente adquire isso como? Nas obras básicas da doutrina, outras obras de origem idônea, dentre elas Conduta Espírita de André Luiz e Valdo Vieira. Ou seja, dependendo do tema, você pode consultar vários livros e várias obras, do Divaldo, do Chico, do Raul Teixeira, desde que essas obras sejam idôneas e que falem ali sobre o tema que você vai expor. Então, você pode utilizar, você não precisa se ater somente ao Pentateuco. Você vai falar sobre o Pentateuco, sobre a doutrina propriamente dita, e você vai pincelar ideias dentro da doutrina de outros autores consagrados, de preferência dentro do mundo ou do movimento espírita. E quais são os requisitos básicos para que a pessoa possa fazer uma exposição? Bom, 3 pontos básicos são necessários para um bom expositor espírita. Quais são esses pontos? Interesse pela tarefa. O expositor espírita tem que ter interesse por aquilo que ele vai fazer. Não apenas interesse, mas também dedicação, respeito e, sobretudo, amor. Pois ninguém poderá desempenhar bem essa tarefa se não amá-la. Você tem que amar essa tarefa de exposição espírita. Se você não tiver isso daí, interesse, dedicação, respeito e amor àquilo que você vai fazer, evidentemente a coisa vai sair meio capenga, não vai sair bem feito. O estudo, tem que haver o estudo. O expositor, ele necessita constantemente ler, analisar, estudar e se aprofundar nos assuntos doutrinários, a fim de atualizar-se e adquirir novos conhecimentos. As obras básicas de Allan Kardec devem ser companheiras inseparáveis do expositor espírita. Então, o expositor espírita tem que ter como companheiro inseparável as obras da doutrina espírita. E a comunicação. O expositor deve se apoiar no exercício constante da comunicação, isso é, conversar bastante para exercitar o vocabulário, pois não pode ser introvertido e fechado. Então, o expositor, ele tem que ser aberto, ele tem que ser aquela pessoa que não seja acanhado, que não seja introvertido, para ele poder interagir com o público e também ter aquela facilidade de se comunicar, tá? Elevação de sentimento. Não basta conhecer, é importante exteriorizar. Então, não basta a gente conhecer as obras da doutrina, todo o Pentateuco, se a gente não exterioriza aquilo que conhece, tá? Tem que ter espírito de aprendizagem, tem que estar aprendendo sempre, sempre, sempre. Ele não pode parar de estudar, não pode parar de aprender. Tem que ter senso de autocrítica, é muito importante, e que ele tenha senso de autocrítica. Simplicidade e sobriedade. Ele tem que ter simplicidade e ele tem que ter sobriedade também. Dedicação à atividade espírita. Possuir espírito de serviço à causa e aos companheiros. Então, veja bem, a responsabilidade que é você estar
E também eu falo sempre assim, a cara de pau de estar aqui na frente para poder falar. Eu acho que você tem que ter uma cara de pau. Tem que saber, conhecer, estudar, ter isso tudo e ter coragem de estar aqui na frente falando, né? E quais são as finalidades da exposição doutrinária? Ela tem uma finalidade. Quais seriam essas finalidades? Bom, uma das finalidades é informar, tá? Outra é esclarecer. Outra finalidade é conscientizar. Outra é o uso constante de boas palestras espíritas tem favorecido a divulgação da doutrina. Eu estava falando com o senhor, eu esqueci seu nome, que é presidente da casa. Seu Nelson, eu estava falando com ele, aliás, ele falou para mim, expositor espírita tem um monte, tem vários, mas tem que ver se ele tem boas palestras espíritas. Ele pode falar muito bem, ele pode ser uma pessoa que interage bem, mas tem que ver se ele está embasado dentro da doutrina, que muitas vezes não está embasado da doutrina. Existem casos de... Principalmente, eu queria até agradecer a casa por ter aceito aí que eu tivesse vindo aqui, porque às vezes a gente chama determinado palestrante que a gente não conhece, mas sabe que faz, alguém indica, e às vezes ele foge do assunto, ele foge do tema. Muito pior, ele foge da doutrina. Tá? A gente já bateu com pessoas, infelizmente, assim, e a gente não sabe. Então, a gente chama e está confiando naquilo que a pessoa vai passar para os ouvintes de uma casa espírita idônea. E, às vezes, a gente termina a palestra arrependido de ter convidado determinada pessoa, não é? Acontece, né? Então, que ideia nós vamos divulgar? Qual é a ideia que o expositor espírita vai divulgar? Bom, quando se fala em público, nós queremos atrair, interessar e convencer os que nos odeiam para as nossas ideias, mas não é nossas ideias, minha ideia, o que eu acho, não, é o que a doutrina espírita fala. O que eu acho não tem nada a ver com a palestra. Não, a doutrina espírita fala isso, eu acho aquilo, não acho nada. Eu tenho que passar aquilo que a doutrina ensina, aquilo que a doutrina coloca para nós. Então, no espiritismo, porém, ao falar em público, o objetivo é atrair, informar e convencer os ouvintes sobre as ideias espíritas, para que eles ajam de acordo com essa orientação. Então, o que a gente quer, quando a gente fala, é a gente mostrar aquelas ideias espíritas por A mais B, que é importante, que é interessante, que está de acordo com aquilo que nós devemos praticar. Porque não adianta vir à casa espírita, assistir palestra, praticar de grupo de estudo, participar de várias tarefas e não trazer aquilo para dentro de nós. Isso é que é difícil, esse é o trabalho mais difícil, é você trazer a doutrina para dentro de você. Quando me falam assim, eu já fui espírita, não sou mais, não foi espírita. Frequentou alguma casa, mas não foi espírita. Ou seja, a doutrina não entrou nele. Ele frequentou, ele lia, mas ele não conseguiu trazer para dentro dele os ensinamentos da doutrina. Portanto, o expositor espírita ele tem de estar corretamente informado do conteúdo da doutrina espírita, conhecendo pelo menos as obras básicas do espiritismo. Ele tem que conhecer pelo menos as obras básicas. Se ele não conhecer pelo menos as obras básicas, ele não vai ter condição de passar uma veracidade, uma verdade. Eu sempre falo assim, é como eu não fumo, vou fazer uma propaganda de cigarro, eu não vou passar, eu não vou convencer as pessoas, eu não vou conseguir convencer uma coisa que eu não faço. Então, nós temos que ter esse convencimento. E como é feita a organização de uma palestra? Como é feita? Bom, primeiro nós recebemos um tema.
Quando aquele tema é algo que a gente não pratica, é difícil pra caramba de aceitar uma palestra daquilo que você ainda não pratica. Porque você vai falar tudo aquilo que você não faz ainda, e aquilo incomoda a gente. Mas eu ouvi o Divaldo falar uma vez que exatamente quando te dão um tema daqueles que você não faz, é justamente para você aprender. Por isso, ele sempre dizia, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, nós somos o primeiro a ouvir aquilo que a gente está falando. Então, o tema é muito importante, que a gente estude aquele tema, principalmente se esse tema é um tema que você ainda está lutando ali para conseguir vencer, praticar. O objetivo ali faltou, não sei porquê, o objetivo da palestra. Qual é o objetivo? Você tem que saber qual é o objetivo da palestra. O público ouvinte, nós temos que saber quem é o público ouvinte. Geralmente, a gente vai em casas espíritas, quando a gente vai pela primeira vez, a gente fica muito tensa, porque a gente não sabe qual é o público para quem você vai falar. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando numa saia justa, porque às vezes vão pessoas que não estudam a doutrina, eles vão para assistir a palestra, mas eles às vezes nos deixam numa situação ruim, com determinadas colocações, com determinadas sugestões. Então, a gente não sabe. Eu, por exemplo, quando fui pela primeira vez fazer palestra numa casa espírita, lá no Andaraí, o Rita de Cássia, um centro que está completando 125 anos agora, quando eu entrei na sala da palestra pela primeira vez, só tinha idoso. Idoso que eu digo, idoso mesmo, de cabeça branca, e senhorinhas, senhorzinho, pessoas. Eu fiquei apavorada. Eu não sou jovem, mas eu falei, meu Deus, eu vou falar para aquele público todo que tem muito mais experiência do que eu. Mas eu fui falar sobre a doutrina espírita. E aí é diferente. Eles têm experiência de vida, sim, mas eu estudei aquilo que eu vou falar. Então, eu vou passar aquilo que eu estudei. Então, eu vou passar o conteúdo da doutrina espírita, que pode ser até que eles não tenham. Então, é uma troca de experiência, tá? Mas eu fiquei muito nervosa a primeira vez que eu fui e vi o público. Não tinha um jovem, não tinha um jovem. Tanto que a casa já, por várias vezes, quase fecha, porque eles não conseguem crianças para evangelização, só tem idoso naquela casa. Então, uma casa de 125 anos só com idoso, a tendência é acabar, né? Mas eles ainda estão lá. Hoje mesmo era aniversário deles de 125 anos. O local, nós temos também que saber o local direitinho, tá? A data e o horário, importantíssimo a gente marcar, ter uma agenda, um calendário para marcar a data e o local e o horário, porque às vezes é num lugar que a gente nunca foi e a gente não sabe quanto tempo vai levar para chegar, então a gente tem que fazer meio que um percurso, olhar lá na internet, como é que chega, como é que não chega, se a gente vai de ônibus, se pode ir de ônibus, quanto tempo tem para fazer isso. Eu, para vir aqui hoje, eu saí de casa às 5h30 da manhã. Mas eu saí de casa às 5h30, porque estava chovendo, mas o mundo estava caindo lá. Então, eu tive que pegar uma condução até um determinado lugar, de um determinado lugar para Niterói, de Niterói para cá. Então, olha o tempo que eu ia levar. Eu fiquei apavorada de não chegar em tempo. Mas eu cheguei aqui, era 11, quase meio-dia, então deu tempo de sobra. Os recursos que a casa oferece. Tem data show, você tem que perguntar com antecedência. Tem data show, não tem data show, você vai precisar de microfone. Tudo aquilo que você tem que ver antes, porque você faz a palestra baseado nos recursos que a casa vai te oferecer. Então, eu perguntei para a Mônica, tem data show? Porque nesse caso, no caso até eu tenho um data show, quando acontece da casa não ter, hoje em dia dificilmente não tem. Eu até carrego o meu data show. Mas a gente tem que saber isso tudo com antecedência. A ideia principal do conteúdo. Você tem o tema, mas aquele tema tem uma ideia principal do conteúdo. Então, você tem que saber previamente o conteúdo daquele tema que você vai falar. E as fontes de consultas. É importantíssimo que você comece a catar nos livros as referências. Tem um livro espírita
esqueci até o nome, muito bom. Eu não sei se é Espiritismo de A a Z ou alguma coisa assim, que você coloca ali o tema e ele te dá todos os livros da doutrina que tem aquele tema. Então, é bom que te dá o livro, dá o capítulo. Não sei se é isso. Não, é um livro. Eu tenho um livro, mas provavelmente tem na internet. Provavelmente tem. Então, ali você põe assim, vou falar sobre reencarnação. Aí vai aparecer lá, Livro dos Espíritos, capítulo tal, Evangelho, não sei qual, tal, todos os livros. Então, você vai compilando as ideias de cada livro e aparece livro do Divaldo, livro do Chico, livro... É muito bom, é muito bom. Então, a gente tem que ter isso sempre antes de fazer a palestra. E o roteiro ou as etapas da palestra. A palestra tem que ter começo, meio, desenvolvimento e fim. Ela não pode começar... Tal. Na nossa casa, a gente até teve um problema há 2 semanas atrás. A pessoa foi falar. Uma pessoa acostumada lá na casa, mas ela passou tanto do tempo, o tempo era 40 minutos, ela já estava em 1 hora, que a gente teve que, muito sem graça, falar com ela, que já tinha passado. Aí ela falou, eu tinha muita coisa para falar, mas já acabou o tempo, então é isso aí, tudo bem. É ruim isso, né? Você, às vezes, tem realmente muita coisa para falar, mas você tem que ter tudo aquilo equacionado para que você não passe do tempo, não deixe a palestra capenga, tá? Então, como implantar? Como a Casa Espírita pode implantar isso? Ela tem que selecionar e treinar os colaboradores que tenham perfil adequado para a tarefa. Conhecimento evangélico doutrinário, maturidade emocional, ausência de preconceitos, importantíssimo isso, bom senso, simpatia, alegria, afetividade, naturalidade e segurança. Então, a Casa Espírita normalmente vê as pessoas nos grupos de estudo. Ela percebe ali quem é que tem mais ou menos aquele perfil que pode fazer uma palestra, principalmente, às vezes, faz uma palestra só para o grupo de estudo, para poder treinar, para ir vendo. Então, a Casa Espírita, através dos grupos de estudo, ela vai vendo as pessoas que têm esse perfil. Eu, quando entrei lá na Casa Espírita, há 34 anos, tinha uma senhora que fazia lá a relação dos palestrantes. Aí ela veio e me convidou para fazer palestra. Falei, não quero não, eu acho que eu não estou ainda. Não, mas você vai falar só de 2 perguntas do Livro dos Espíritos, eu não aceitei. Nesse meio tempo, eu assisti uma palestra do Divaldo, onde ele falava que ele começou a ser palestrante, porque ele soube, através do mundo espiritual, que quem é pessoa que tem o dom da palavra e é palestrante são as pessoas mais endividadas. Aí ele começou a fazer palestra. Eu falei, então eu tenho que começar também. Porque eu não posso carregar tanta dívida assim. Então, aí eu comecei a fazer e aí não parei mais. Bom, fazer regularmente a capacitação e a atualização dos trabalhadores. A direção da Casa Espírita ou o responsável pelo DAD, Departamento de Assunto Doutrinário, tem que fazer de tempo em tempo uma capacitação e a atualização dos trabalhadores, para que ele possa saber aquele que tem mais esse jeito, esse perfil, E fazer periodicamente a avaliação do trabalho. Então, ele pode ir avaliando aquele trabalho junto com os frequentadores ou participantes da Casa Espírita. Os tipos de público que a gente pode ter. Os assistidos, que às vezes os assistidos da casa, eles recebem bolsa, tem todo esse trabalho assistencial e eles assistem palestra. Os colaboradores da casa, os frequentadores, os simpatizantes, porque tem muita gente que vem à Casa Espírita, não é espírita, é simpatizante. Ele é de outra religião, mas ele simpatiza, e por isso o palestrante não pode ter preconceito nenhum, porque a Casa Espírita está aberta para todos, para todo mundo, para qualquer tipo de pessoa e para qualquer religião. Os não espíritas,
muitos vêm à casa, muitas vezes daquele desespero de atendimento fraterno e receber passe. E as características de cada tipo de público são genéricas, né? E as ações recomendadas a cada um devem ser estudadas e adequadas. Então, o público é genérico, quer dizer, nós vamos ter todo tipo de público, todo tipo de pessoas que conhece, que não conhece, que entende muito, que não entende nada, que é espírita, que não é espírita. Então, a gente vai conhecendo isso, tá? Cada tipo de público. E a exposição propriamente dita, seja simples e claro. Isso é fundamental. Não adianta rebuscar palavras difíceis, palavras bonitas. Eu tenho a mania de, quando vou escrever, às vezes aquela palavra do livro que eu li, eu substituo, eu vou lá, procuro um sinônimo que seja mais popular, para ficar mais ao alcance de todos, ao invés de usar aquela palavra um pouco mais difícil. Uma linguagem agradável e acessível é sempre expressão de segurança. Sempre, quando a gente tem uma linguagem agradável e acessível, nos dá uma segurança muito grande para quem está aqui em cima. Exponha com brevidade e precisão, apresentando o assunto de maneira compreensível e lógica. Então, você tem que apresentar aquele tema de maneira que a compreensão das pessoas seja possível e seja lógica, tá? A mensagem espírita, ela é simples e racional. A gente é que complica. Mas a mensagem espírita, o espiritismo é para todos. É para todos. Alfabetizados, não alfabetizados, é para todo mundo. Ela é simples. A linguagem tem que ser simples, como é a doutrina espírita. Então, cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento do auditório. Então, a gente vai começando aí, às vezes a gente traz uma palestra e a gente sente que tem pessoas que, de repente, não estão entendendo, a gente percebe, aí a gente começa a tentar captar o entendimento para aquelas pessoas, para que todos, ao mesmo tempo, consigam sair daqui entendendo aquilo que ouviu. Não acreditem nos palestrantes. Eles estudam e falam o que eles estudam. Procurem, vão nos livros lá e procure aquilo que ele falou. Não chega a dizer assim, isso é assim porque eu escutei o palestrante falar. Não, procure. O palestrante falou alguma coisa que não bateu bem, vai lá no livro e procura. E se você for da própria casa espírita, traga na semana seguinte, no dia seguinte, essa dúvida, essa questão para a casa espírita. Isso é importante demais, tá? Não confie em tudo que se fala, vá procurar. Problemas de dicção podem ser corrigidos com 2 exercícios bem simples, feitos durante 2 minutos por dia, porque tem pessoas que têm o dom de fazer a palestra, têm o conhecimento, mas não têm uma boa dicção, tá? Morda o dedo indicador e leia um texto em voz alta o mais claro possível. Então, você morde o dedo e fica lendo o texto. Aquilo vai melhorar a dicção. É um exercício que melhora a dicção. Leia poesias em voz alta. Pega um livro de poesia e leia em voz alta. Esse é o mais eficiente dos 2. Além de melhorar a dicção, é muito mais romântico. Né? Você ler uma poesia é muito mais romântico do que ficar mordendo o dedo e falando, né? Porém, o mais importante é conhecer o assunto que será abordado. É importantíssimo. É conhecer aquilo que você vai falar, aquilo que você vai abordar. Isso é o mais importante. A exposição deve ser dividida em 3 partes. Primeira, a introdução. É a saudação, o tema a ser abordado, porque tem palestrante que chega na casa, a pessoa antes não fala qual o tema que vai ser abordado. E ele chega e já vai falando, ele não diz o tema que vai ser abordado. Então, o tema que vai ser abordado, explicações sobre a natureza do trabalho. Então, é muito importante que antes que você comece uma exposição, tá, você já fale sobre o tema que vai ser abordado, independente de lá na frente
a pessoa já ter dado uma noção geral sobre o tema que vai ser falado. Porque, às vezes, a pessoa chega, depois que a palestra já começou, nem sabe sobre o que está falando. Ela até pergunta para alguém, o tema é sobre o quê? Está falando? Outra coisa é aquele negócio de, puxa vida, esse tema, eu tenho uma amiga que precisava ouvir isso. Se eu estou ali, eu preciso. Eu que preciso. Né? A gente tem o hábito de dizer que alguém precisava ouvir aquilo que você está ouvindo. A exposição tem que ter um meio. É o desenvolvimento do tema propriamente dito. Tem o início, aí pelo meio ele vai explicando e explorando aquele tema, e depois ele tem a conclusão. Por isso que eu digo, a palestra tem que ter uma conclusão. Não dá para dizer assim, eu tinha muita coisa para falar, mas não dá mais tempo, acabou. Então tem que ter uma conclusão, um fechamento. Então, é no encerramento onde a ideia central é realçada para ser fixada pelo público. Quer dizer, o encerramento é aquele tchan, é o final, é aquilo que você vai pegar mesmo, tudo aquilo que você falou. Então, é ali que você tem que realçar aquilo que você falou para que fique fixado no público tudo aquilo que ele ouviu. Muitas vezes a palestra nem é muito boa, mas o palestrante às vezes fala uma frase, conta um caso, um assunto, que pronto, valeu pela palestra toda. Por isso que eu tenho um hábito muito bom, um álibi até. Eu sempre coloco ou uma música no final que tenha a ver com o tema, ou um vídeo, alguma coisa, porque se a palestra não for boa, tenho certeza que o áudio ou o vídeo vai salvar. Então, a gente vai fazer isso. No final, vou trazer, porque se não está sendo bom, eu tenho certeza que o que eu trouxe vai ser bom. Tá? Então, tratando-se de divulgação da doutrina espírita, recomenda-se ainda a observação de que a exposição deve ser simples, objetiva, dinâmica e, sobretudo, útil. Você tem que falar alguma coisa que vai ser útil, útil para a nossa vida, útil para o nosso dia a dia, útil para o nosso comportamento, nosso viver, tá? Nas conversações, não se reportar abusiva intempestivamente a fatos e estudo doutrinário de entendimento difícil, devendo selecionar oportunidades quanto a pessoas e ambientes para tratar de temas delicados. Isso daí é quando alguém da casa espírita dá um tema para a gente tem que, a pessoa tem que ver o local que aquele tema vai ser falado, se o tema é delicado, e o palestrante, quando aceita um tema desse, ele tem que ter todo um jogo de cintura para ele não entrar em coisa polêmica, para ele não agredir alguém com palavras. Por exemplo, o tema aborto. O tema aborto, você tem que ter muito cuidado quando você vai falar de um tema desse jeito. Você pode falar de uma forma que alguém que esteja na plateia já tenha praticado, seja por que motivo for, vai sair desesperada daqui. Tema suicídio é outro tema que tem que ser falado muito, com muito cuidado, com muito carinho, com muito cuidado e com um bom embasamento da doutrina, para que você também não agrida alguém que teve um parente ou alguém que praticou esse ato. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter quando for tratar de casos delicados. A irreflexão também é falta de caridade. André Luiz disse isso no livro da Conduta Espírita. Então, é muita falta de caridade quando o palestrante tem uma irreflexão, quando ele fala coisas que podem ofender alguém. Tem que ter muito cuidado. Temas delicados, você tem até que escolher a pessoa, você tem que conhecer a pessoa para poder tratar daquilo, você sabendo que ela não vai deixar que isso aconteça, tá? A borboletinha veio assistir também. Bom, comportamento do palestrante. Aí vamos lá. Como que o palestrante deve se comportar? Evite os excessos em todos os sentidos. A gente tem que evitar os excessos. Excesso de mão, excesso de andar para lá e para cá, excesso de tudo você tem que evitar.
tá? Cuidados com não faça, não pode, está errado e outras afirmações semelhantes. A gente às vezes vê palestrante que fala, isso assim, assim, não faça isso. Isso não pode. Isso aí está errado. Evita isso. Esse tipo de situação e outras afirmações mais ou menos desse tipo, a gente tem que ter muito cuidado para não impor nada e não obrigar. A doutrina espírita não nos obriga a absolutamente nada. Somos livres para o que quiser fazer. Tá? Temos o livre-arbítrio e o caminho nós escolhemos. Prefira sugestões que dizem, evite a bebida, porque com a bebida você pode atrair aqueles espíritos que não se comprazem com ela. Evite. É desaconselhável que você faça isso. Não é obrigatório, é desaconselhável. Não é recomendável que você fale determinada coisa, que você... Então, a gente deve usar esse tipo de frases, e nunca uma frase de não pode, não está errado, ou isso, ou coisas desse tipo, tá bom? Gesto que transmitam nervosismo e inibição, é horrível isso. Quando o palestrante é inibido, ou está muito nervoso, ele começa a fazer muitos gestos, que aquilo acaba chamando a atenção mais do que o que ele está falando. Mexer na gravata, o cara está nervoso, está mexendo na gravata, nos cabelos, no óculos, chaveiro, caneta, ele fica procurando o que fazer. E você que está assistindo, você percebe aquilo tudo. Então, você acaba se distraindo com essas atitudes dele e acaba não ouvindo direito o que ele está falando. Entendeu? Pigarrear. É horrível também. Eu fiquei preocupada, porque segunda-feira eu estava que eu não conseguia nem falar direito, nem engolir. Eu estava ruim demais da garganta. Então, é horrível você vir para a palestra e ficar pigarreando. Ou então bocejando, aquele sono. Toda vez que você fala, abre a boca. É horrível. Tem que evitar esse tipo de coisa. Descansar o corpo. Ou se postar como estátua. Ficar ali assim, falando. Ou então, sabe, se tiver um lugar, a gente ficar encostado, falando ali, encostando aqui. É horrível também, sabe? Olhar o tempo todo para baixo. Então, a gente fala e olha para baixo. Fala, não encara as pessoas. É horrível isso também. Movimentar as mãos em excesso. Eu tenho muito esse hábito de falar e, sabe, fazer isso. Colocá-la para trás ou para dentro do bolso, para ficar andando para lá e para cá com a mão dentro do bolso. Sabe, falar gesticulando, eu até tento, mas eu tenho muito esse hábito. Na Rádio Rio de Janeiro, toda hora que eu estou lá no programa, as pessoas falam normal, eu falo com... Aí eu fico me policiando todo o tempo, sabe, para não ficar assim. Mas a gente vai aprendendo e vai, aos pouquinhos, vai se consertando, né? Mastigar qualquer tipo de alimento. O cara vem fazer a palestra com chiclete. Aí fica mastigando chiclete. Quando faz barulho, então, é um horror. Mas aí ficar mastigando bala, chiclete, quebrando bala nos dentes. Está fazendo a palestra e está fazendo isso. Isso é horrível. Eu que tenho problema de misofonia, que é intolerância a pequenos barulhos, eu fico louca. Sabe? Eu fico doida com isso. Roer unha. O cara está fazendo a palestra, fala, responde, está roendo unha. Deixar os braços cruzados. Isso são coisas que a gente deve evitar. Ficar de costas para a plateia. Muitas vezes a pessoa... Eu estou lendo daqui, mas muitas pessoas ficam de costa, lendo, não olham para a plateia, não interagem com ela. Falar gírias ou palavras de baixo calão. Gíria é horrível, horrível. Tem uma amiga que eu já corrigi muito ela várias vezes. Mas ela está fazendo a palestra, depois ela fala assim, não é bem assim não, cara pálida. Oh, cara pálida, sabe? Ela não deixa de falar isso. Eu já falei 500 vezes para ela. Ela fala assim, eu esqueci.
Ela fala a palestra depois, não, você está pensando que é fácil? Cara pálida. Palavra de baixo calão nem precisa falar, né? Que a gente não vai falar isso, né? Vícios de linguagem, isso também é horrível de corrigir, é horrível. Não é? É. Então. A pessoa às vezes vai falar com você, já vai assim, então. Olha só. Pois é. Enfim, entende? Esses vícios são ruins. Eu tenho, assim, alguma coisa. Não é, eu tenho bastante às vezes. Eu falo as coisas e digo assim, não é assim, não é? Mas a gente não pode ficar nesse repetitivo de não é, então, olha só, pois é. Eu tenho uma amiga, quando ela me liga, eu falo alô, ela diz assim, então. Aí ela fala o que ela quer, mas o então vem na frente de tudo, tá? Ficar parado ou andando na frente do projetor. É horrível. Você vai para lá e para cá. O projetor aqui, ele é no baixo. Tem projetor que é no alto, não dá problema. Mas uns que são no baixo, você vai para lá e para cá, as letras vão na tua cara, assim. Você volta, vem na tua roupa. Vocês já viram isso? Nem sei se... Não, aqui é pior, porque aqui tampa tudo. Mas tem uns que você vai falar e você vai para lá, fica aquelas letras todas assim no teu rosto. Em vez de ficar lá, fica aqui. Podemos afirmar sem erro que o expositor é o comunicador da doutrina. Sem erro, ele é o comunicador da doutrina. Ele é o divulgador dos seus postulados. Ele é o instrumento humano utilizado de forma consciente para a multiplicação da mensagem cristã. Então, ele é o ser humano de forma consciente para ele multiplicar a mensagem da doutrina. Ele tem que ter essa consciência. Peça inspiração divina e confie nela. No entanto, não se esqueça de estudar o tema. Eu sempre fico sentadinha antes de começar, me pedindo ali pelo meu anjo da guarda, meu mentor da casa, e lembro muito do que o Divaldo falou, que ele foi chamado logo no início para fazer palestra, e ele não tinha assim, muita experiência, aí olhou, leu qualquer coisa e foi. Quando ele começou a palestra, a Joana de Ângeles apareceu do lado dele, intuiu ele a palestra inteira, e ele fez uma palestra maravilhosa. Quando chamaram outra vez, ele disse, bom, não preciso nem estudar, né? Ela vai aparecer, vai me dizer tudo. Aí ele queria começar dando boa noite, olhando para ali, que ela veio pelo centro assim, ele olhava, e ela não apareceu, e ele não tinha estudado. Aí ela chegou, apareceu, veio no ouvido dele e falou assim, da próxima vez estuda. Então, não vamos confiar só no nosso mentor espiritual, no nosso anjo da guarda, no mentor da casa, vamos estudar, tá? Se ele vier e nos ajudar, maravilha, ótimo, perfeito. O improviso atesta capacidade, quando bem sucedido, mas pode também expressar negligência no culto do dever. Por exemplo, pessoas que fazem palestra sem nada, sem papel, sem nada. Está ali. É uma prova de capacidade, né? Se for bem sucedido. Eu prefiro isso. Eu uso o data show, eu não tenho essa memória toda para fazer uma palestra sem ler, sem fazer nada. Então, é louvável quem faz uma palestra assim. Eu não consigo ainda. Pode ser que um dia eu consiga. Agora, no momento, eu prefiro seguir toda a norma direitinho, porque a gente não corre o risco de se perder. Confie na técnica expositiva, mas renove sempre ideias e conceitos através do estudo constante. Ou seja, mesmo que você traga as coisas escritas bonitinho, você tem que continuar estudando, porque você vai escrever aquilo e vai explanar aquilo que você escreveu. E se você não estudou, você só vai ler, não vai falar mais nada além daquilo. Valorize a linguagem correta, porém não descuide da correção da vida moral. A vida moral, ela é importante
para tudo. Você não pode passar valores se você não tem uma vida moral, tá? O mais nobre ensinamento ditado por um mau caráter perde o valor. A gente sabe disso. Uma pessoa que você sabe que é um mau caráter, se ele vier te dar um conselho, você vai aceitar? Você vai seguir conhecendo a pessoa? A pessoa é um mau caráter. Aí ele vem e diz que recebeu um espírito que mandou te avisar para você. Você vai, que tipo de espírito vai vir falar com uma criatura assim? Então você tem que fazer todo esse filtro. Procure atingir o coração e a mente dos ouvintes. Esse é o grande objetivo do expositor, é atingir o coração e a mente de todos aqueles que estão aqui assistindo. No final eu vou querer saber, só levantando o dedo, quem é que vai fazer exposição um dia. Quem é que tem esse perfil? Quem é que conseguiu captar alguma coisa aí? Tá? A doutrina espírita é o maior repositório de bênçãos que o mundo conhece depois do cristianismo. É ela. É o maior repositório de bênçãos que existe. É a doutrina espírita. Respeite o horário. Abusar do tempo alheio é atentar contra os direitos do próximo. Não vamos abusar do tempo alheio. Evite ferir convicções religiosas dos outros. Muito cuidado. Quando falar alguma coisa, não ferir a convicção religiosa daqueles que estão ali assistindo e que não são espíritas. Vamos evitar ferir as convicções religiosas. Seu objetivo, o objetivo da palestra deve ser iluminar sempre, sempre iluminar. Use a tolerância, pois ela lhe apontará o roteiro da humildade que o fará respeitado pelo que produz e não pelo que apregoa. Quer dizer, você tem que ser respeitado pelo que você é, não pelo que você fala. Porque nós usamos máscara o dia inteiro, né? É uma máscara na casa espírita, uma máscara em casa, uma máscara na rua. As pessoas conhecem a gente de várias formas, né? Bom seria se a gente usasse uma única máscara em todos os lugares que nós fôssemos. Mas a gente sabe que é difícil, né? Dentro da casa espírita todo mundo é bom, todo mundo é irmão, todo mundo se abraça, se beija. E lá fora? Será que a gente continua sendo aquela pessoa? Vamos fazer reflexões a respeito. Retórica e eloquência. O que é retórica? É o conjunto de regras que objetiva tomar uma fala mais clara e convincente. Segundo Platão, retórica é a arte de dirigir mentes. Segundo Platão, retórica é a arte de dirigir mentes. O que é eloquência? É a arte de persuadir, de convencer pela palavra. É um relato natural que deve ser desenvolvido, pois todos o possuem em graus diferentes. Então, todos nós temos esse poder de persuadir alguém. Sempre, não é mudar alguém, porque ninguém muda ninguém, mas persuadir alguém. Em maior ou menor escala, mas todos nós temos essa capacidade. Eloquência não é apenas uma questão de boa fluência verbal, mas sim um complexo de fatores que variam de acordo com o expositor, o tema, o objetivo, o local, o público e o momento. É um complexo de fatores que vão fazer com que você consiga ter eloquência. Todos devem procurar alcançar alguns segundos de eloquência, principalmente no final do discurso. E para isso, basta apenas se preparar. Como eu falei, a palestra, de repente, não foi assim tão boa, mas no final a gente faz um fechamento legal, que a gente consegue até convencer, chegar a entrar na mente e no coração daqueles que estão assistindo. E a conclusão de tudo isso? No final da exposição, as palavras devem ser dirigidas mais para o sentimento do que para a razão.
é o momento mais apropriado para o uso da emoção. É lá no final da palestra. A gente tem que dirigir mais as palavras para o sentimento da criatura do que para a razão. O palestrante poderá fazer uso da leitura de um poema, contar alguma história, exibir um vídeo, colocar música ou projetar alguma mensagem. É como eu falei, isso salva a palestra. É bom, isso salva muito. Se você escolher uma música linda no final, um vídeo bonito, mas você fez uma boa palestra, mas se você faz um fechamento desse, é maravilhoso, completa. Tá? Todavia, todos esses recursos devem ser curtos e condizentes com o tema abordado. Não dá para você fazer uma palestra sobre reencarnação e no final colocar um funk. O que você botar no final tem que ser condizente com aquilo que você falou, tem que ter uma relação com aquilo que você falou. Assisti uma palestra sobre o amor, a palestra foi muito boa. No final, a pessoa colocou uma música. Eu pensei assim, vai ser a música do Renato Russo, né? Aí, no final, ela botou uma música que ninguém conhecia, uma letra que nem era feia, mas a plateia não se manifestou com aquilo. Então, se fosse uma música que tivesse a ver com o que ela falou muito sobre a epístola de Paulo, sobre a carta aos Coríntios, ela falou muito bem sobre tudo aquilo. Quando ela disse assim, vou botar uma música, eu falei, opa, vai botar a música do Renato Russo, né? Não botou. Depois eu falei para ela, puxa, eu pensei que você ia botar a música do Renato Russo. Ela falou assim, não, eu falei o poema todo durante a palestra, mas é diferente, né? Você fala, mas no final você ouvir aquela música, você conseguir cantar junto, acompanhar, é outra coisa, né? Então, o expositor que exemplifica recebe a confiança natural da espiritualidade, que lhe concederá mais recursos de trabalho por acréscimo de misericórdia. Emmanuel falou isso, está no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier. Então, o expositor que exemplifica, ele recebe a confiança natural da espiritualidade, tá? Qual é a missão dos espíritas? Qual é a nossa missão? E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a missão dos espíritas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Leia as obras de Kardec, principalmente o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, obras póstumas e o Céu e o Inferno. Entre num grupo de estudo de qualquer desses livros, depois vá estudando os outros, vá adquirindo conhecimento passo a passo. Muito obrigada. Agora eu vou salvar a palestra.
Muito obrigada a todos. Eu quero agradecer a Mônica pelo convite, ao presidente da casa, a casa por ter aceito que eu viesse aqui. Espero que eu tenha atendido as expectativas e desejar a todos que Jesus continue nos guiando, nos auxiliando, nos instruindo nessa doutrina que sabemos que não é fácil. Não é fácil praticar aquilo que estudamos. Mas aí está o mérito. É quando conseguimos praticar e olhamos para trás. Quando alguém nos pisa no pé, no meio da rua, a gente já consegue não xingar e não falar nada. Mas a gente ainda vai chegar a um tempo que vai dizer assim, vai com Deus, meu amigo. É difícil, mas a gente vai conseguir. Então é para isso que a gente está aqui na batalha, na luta diária, estudando, frequentando casa espírita, frequentando grupo de estudo, lendo. É para isso que a gente está aqui, para melhorar, para se melhorar. A cada dia basta o seu mal, o que passou, passou. O passado não deve nos servir de prisão, mas sim de lição. E quando ele bater a sua porta, você diga assim para ele, para o passado, eu não estou mais lá. Eu já não sou aquela, eu já sou outra pessoa. Mesmo que um pouquinho de nada diferente, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, que Jesus esteja no coração de cada um de nós, que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine, que Ele fique ao nosso lado todo sempre, porque Ele nos assegurou que quando tivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele ali estaria. E certamente é com a sua presença aqui entre nós que podemos, Senhor, te dizer muito obrigado por essa doutrina, muito obrigado por esse ponto de luz que nos abriga e abriga tantas almas que querem melhorar, que querem caminhar na sua seara. Obrigado, Senhor, até pelos tropeços, pois eles nos ensinam a caminhar melhor. Obrigado, Senhor, por todas as dores, porque sabemos que a maior dor que podemos sentir na espiritualidade é a dor moral. E essa dor moral é que nós temos que trabalhar aqui e agora. Fique conosco, Senhor, nos leve aos lares em tranquilidade e segurança, e que possamos estar novamente imbuídos no conhecimento, na fé raciocinada e no seu amor. Graças a Deus. Bom, eu acho que foi gratificante para todos nós e sempre que a gente termina um momento de felicidade, a gente tem outro seguido, que é o da alimentação. Então, todos convidados para o lanche fraterno aqui no salão ao lado. Obrigado a todos pela presença. Ó, gente, tem um... Não, pode levantar, não tem problema não. Tem um brindezinho lá com a Helena.